Bom dia! Hoje, sexta-feira, terminando a semana, terminando as oitavas de Páscoa, hoje, 25 de abril. Vamos meditar o evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 21, de 1 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus, que é Pai, da força e o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No evangelho de hoje, de São João, também paralelo ao evangelho de ontem. Ontem nós meditamos, foi o Lucas, final do evangelho de São Lucas. João também vai nos contar também aqueles momentos de que Jesus vai aparecendo para os discípulos. Ontem ele apareceu para os discípulos, que eles estavam lá espantados, atormentados. Jesus desejou a paz a cada um deles. Hoje Jesus já se apresenta a eles quando eles estava Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, e eles foram trabalhar. Pedro disse assim: vamos pescar. Não temos nada que fazer. Vamos pescar, voltar nosso trabalho, a qual a gente fazia antes de conhecer o Mestre. E eles entraram na barca e não apanharam nada. Que coincidência, né? Não apanharam nada. Não apanhando nada, alguém lá na beira da praia pergunta a ele: amigos, não tem de acaso alguma coisa para comer? Eles responderam: não. E ele falou: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. E eles lançaram e deu muita pesca, muitos peixes. Lembra quando Jesus estava chamando Pedro, lá na beira do mar, onde Jesus falou isso? Lance a rede, e a rede ficou cheia. E aqui aconteceu a mesma coisa. Então, o evangelho vai nos falar: aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. É o Senhor, porque havia uma distância, né? Ele estava lá no mar e da praia, e quando Pedro ouviu isso, pulou em água e lançou-se, foi ao encontro de Jesus. E Jesus se alimentou com eles. Então esses relatos que vão nos dizendo, que o Evangelho vai nos narrando, e teve muitos mais relatos, que a Bíblia vai nos falar que aconteceu muito mais aparições de Jesus a mais um monte de gente, vai nos mostrando os acontecimentos pós-ressurreição. A perturbação, o voltar atrás, voltar à vida de trabalho antes, e Jesus vai apresentando para eles, e Jesus começa a mostrar para eles o que vai ser daqui por diante. Daqui por diante, eles foram testemunha daquilo que ele falou, daquilo que ele pregou, daquilo que ele fez. Eles foram testemunha da ressurreição. Eles foram testemunha vendo ele lá junto deles, o ressuscitado, o que está vivo. E a partir daquele momento, então, eles eram testemunha ocular, testemunha experiencial, testemunha daquele que está vivo. E aí, assim como os discípulos de Emaús, que o coração se abrasava, com certeza o coração deles se abrasavam também, ao ponto de, a partir desse momento, a partir desses encontros com Jesus, né, eles foram anunciar o Senhor, a anunciar a Jesus, a anunciar a todas as nações aquele que está vivo. No evangelho de hoje, São João vai nos falar: esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava
aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Jesus apareceu mais várias vezes. Meu irmão e minha irmã, Jesus apareceu para os discípulos, aqueles 11 que estavam junto com ele, mais um monte de gente. Eles foram testemunha e eles foram vivenciando esses encontros com o Senhor, formando as primeiras comunidades, os grupos iam se reunindo, eles iam rezando e se aproximando mais pessoas. Então, esta igreja de que ouviram a palavra, o verbo que se fez carne, vivenciar e mostrar para eles, agora eles começavam a formar os grupos para conversar sobre todas as coisas e vendo os acontecimentos e vendo e alinhando todas as coisas que eles tinham visto Jesus fazer, falar, e agora com os novos acontecimentos. Isso nós chamamos, a igreja chama da tradição. A tradição da igreja, a fala de um para o outro, levando um para o outro, dos discípulos e até os nossos dias. E os discípulos se tornam os primeiros, aqueles que são responsáveis por todas as coisas, que a igreja chama de magistério. Por isso que essa palavra chegou até nós hoje, por causa das Escrituras, por causa da tradição e por causa do magistério. E é por isso que nós confiamos, acreditamos nessa igreja, porque essa igreja é aquela que anuncia a verdade, que é Jesus Cristo. Tem erros, tem falhas por causa dos homens. A gente viu aqui os discípulos, né, já até voltando até a pescar, o Pedro voltava. Mas são eles que ouvem o Senhor Jesus e anunciam, e chegou até nós hoje. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais a vivenciar Ele que está vivo no meio de nós, o ressuscitado. Nos ajude a cada vez mais vivenciar, experimentando, ouvindo e caminhando com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.